Bora falar de um assunto que sempre movimenta demais aqui os nossos ouvintes, que é a falta de remédios em farmácias no estado de São Paulo. Pois é, conosco está o presidente do Conselho Regional de Farmácia do estado de São Paulo, Marcelo Polacou, que nos atende gentilmente. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia a vocês, um prazer aqui estar juntamente com vocês para poder falar de um assunto tão importante. Vamos lá, o que está acontecendo exatamente? São muitas as mensagens que a gente recebe de ouvintes que se queixam, não encontram em farmácias determinados medicamentos e desde medicamentos mais simples que normalmente as pessoas encontravam. O que exatamente está acontecendo para a gente responder a essas pessoas? Desde o início do ano nós temos percebido relatos de falta de medicamentos e fizemos um primeiro levantamento a partir de abril, maio desse ano, onde encontramos dados bastante preocupantes, alarmantes, inclusive de faltas principalmente de antibióticos, analgésicos, mucolíticos, antihistamínicos, normalmente utilizados para quadros gripais, quadros respiratórios. E, para nossa surpresa, nós fizemos uma monitoração, uma segunda rodada de pesquisa, agora em julho, que terminou agora recentemente, e esperávamos ter um cenário melhor, mas os dados foram piores do que os dados de maio, né, em relação à falta, principalmente de antimicrobianos, dos antibióticos. 98% dos farmacêuticos do estado de São Paulo relataram que estão com problema de abastecimento de antibióticos, e isso nos preocupa bastante, por isso que nós divulgamos essa pesquisa para a imprensa, e até mesmo para discutir melhor o que fazer para evitar danos maiores. Uhum. Pois é, né? Eu, por exemplo, eu tomo um medicamento para transtorno de déficit de atenção, que realmente me ajuda demais. Eu tô há uma semana sem, não acha. Vai numa farmácia, vai em outra, liga, não tem. E muitos ouvintes também falando disso aqui, né? Tem ouvinte precisando assim de remédios simples, né? Para pressão, por exemplo, não acha, nem para comprar também. O que está acontecendo e tem alguma previsão de que isso melhore de alguma forma? Ou não? A gente, por exemplo, por enquanto está aí meio que no escuro. Então, nós pensávamos que ia melhorar, que seria a causa principal o lockdown na China, né? Principalmente ficaram quase 40 dias os portos fechados por causa da Covid, mas isso não se concretizou. E, paralelamente a isso, veio a guerra da Ucrânia. Nós temos agora um recente fato geopolítico importante, que é a crise entre a China e Estados Unidos, e tudo isso leva a uma tensão mundial, e quem fabrica insumos farmacêuticos muitas vezes prefere priorizar o seu mercado interno. O Brasil é extremamente dependente do mercado internacional para fornecimento das matérias-primas. Então, grande parte dos medicamentos, os insumos, vêm de fora. O Brasil não tem um parque farmacêutico que suporte, que nos permita ter autonomia, e isso é uma grande preocupação para nós, e até uma pauta importante para levarmos no futuro, para os futuros governos, que o Brasil tenha essa autonomia. Então, a perspectiva é de oscilação nos próximos meses ainda, né, se continuar essa tensão, e o Brasil vai sofrer bastante, já está sofrendo, né, já tem falta de medicamentos, e eu acho que é o pior dos mundos, faltar medicamento, faltar alimento, faltar combustível, como nós temos acompanhado aí no mercado mundial. Mas o medicamento, nós não podemos ficar sem um sapato, sem uma calça, sem uma peça de vestuário, a gente dá um jeito. Agora, medicamento não tem jeito, né? Você precisa desse item que é um bem focado na saúde. Claro. Portanto, preocupa demais. Agora, enquanto essa situação não se normaliza, não chega próximo à normalidade, que recomendações, orientações, sugestões a gente pode dar aos nossos ouvintes que não têm encontrado? Naqueles casos em que é possível fazer uma substituição, buscar essa substituição de medicamento, procurar um médico, voltar ao médico para quem tem essa possibilidade, não é todo mundo que consegue remarcar uma consulta, fazer um retorno, ter o contato com o médico para fazer alguma mudança no tratamento. O que é possível sugerir e recomendar às pessoas? Perfeito. A gente sempre orienta que procure o farmacêutico ali naquele momento e busque essa orientação
Muitas vezes o próprio farmacêutico vai orientá-lo a buscar, a voltar ao médico. Muitas vezes ele vai também conversar diretamente com o médico, falar, olha, eu não tenho esse, mas eu tenho esse outro, eu posso fazer essa troca, essa intercambiabilidade. Lembrando que a prescrição médica, o farmacêutico não pode alterá-la, né, de livre e espontânea vontade. Ele tem sempre que discutir isso com o médico. Então, mas o farmacêutico tem essa facilidade de conversar com o médico. Olha, eu não tenho o medicamento A, mas eu tenho o B. Ele está aqui, está disponível e eu posso oferecer alternativas. O que nós não podemos é deixar o paciente sem tratamento. Isso coloca, principalmente antimicrobiano, né, os antibióticos, porque 1 dia, 2 dias, 3 dias sem o tratamento, ele pode agravar, ele pode precisar de uma internação e, dependendo da situação, pode até ir a óbito. Então, é muito sério a falta de medicamentos. Você até mencionou agora há pouco de um medicamento que você não está encontrando. O paciente ele não pode ficar sem. Nós temos que dar um jeito, seja o farmacêutico, seja o médico. Tem que encontrar uma solução. Isso vale para todos os ouvintes e para toda a população brasileira. Sempre buscar o farmacêutico, buscar o médico e, de preferência, os dois juntos, que eles vão encontrar o melhor caminho para minimizar os prejuízos para o paciente. Perfeito. Antibióticos são os que mais faltam neste momento? É isso, nessa lista? Exato, e para aquelas pessoas que têm exato. remédio controlado, aí não é possível fazer essa troca, né? Exatamente. Ou tem que pedir uma outra receita. Chegar no médico e falar, olha, então me veio receitas de outros similares, mas é muito difícil, né? Os médicos não fazem muito isso, né? Exato. E o medicamento, você tocou, os medicamentos controlados são os que realmente não podem ser interrompidos o tratamento porque como ele altera o sistema nervoso central, a falta dele pode causar o que a gente chama de abstinência, pode causar outros transtornos piores ainda. Então, o paciente não pode ficar sem. Então, o medicamento, por exemplo, para crises convulsivas, para epilepsia, o simples fato de ficar 1 dia apenas sem tomar o medicamento, ele pode convulsionar, ele pode cair na rua, bater a cabeça, ele está dirigindo um veículo, sofrer um acidente, causar um acidente. Então, é muito sério a questão de interrupção de tratamento, principalmente desses medicamentos controlados. Então, procure o farmacêutico, procure o seu médico e busque uma alternativa. Mas eu vou esperar regularizar. Nós não temos expectativa de regularização a curto, médio prazo. Então, nós precisamos achar uma alternativa e os farmacêuticos estão à disposição aí para poder passar por esse período da melhor maneira possível. Pois é, Marcelo. E tem alguma coisa que as farmácias, o próprio conselho possa fazer? Talvez buscar outros fornecedores? Porque realmente, como você disse, tem muita gente, muitos ouvintes também escrevendo aqui, tem ouvinte precisando de fluoxetina, não está achando. Mas especialmente esses que você falou, né? Pessoas que sofrem, precisam fazer tratamentos contra, enfim, epilepsia, o TDAH, enfim, que estão sofrendo com isso. Tem alguma ação prevista, algo que vocês estejam fazendo para tentar contornar essa situação de alguma forma? Sim, veja bem, nós fizemos esse primeiro levantamento focado na farmácia. Agora nós estamos fazendo uma nova rodada exclusiva na indústria, distribuidoras, importadoras, para tentar entender mais a fundo o problema. Então já começamos a mobilizar, essa pesquisa já está no ar, eu espero em breve estar com um diagnóstico mais preciso, ouvindo agora os farmacêuticos que trabalham na indústria. Qual é a real situação e qual é o real impacto? E acho que é importante mencionar que aqui no estado de São Paulo nós estamos trabalhando junto com a Secretaria Estadual de Saúde, então a equipe de farmacêuticos da Secretaria Estadual está monitorando juntamente conosco. Então nós montamos um gabinete de crise para acompanhar. Todas essas pesquisas temos encaminhados, trocado informações com eles e também com o Ministério da Saúde. Infelizmente, com o Ministério da Saúde nós não fomos procurados, nós não tivemos resposta e é o órgão que realmente também teria, né, o dever de estar trazendo ou nos chamando para essa discussão mais aprofundada para tentar resolver o problema, para minimizar, e nós não temos sentido essa boa vontade do Ministério da Saúde nesse momento, isso nos preocupa bastante. Claro, sem dúvida. E quando a gente fala de produção interna, é claro que a gente depende de insumos, principalmente os que vêm da China, e o senhor estava falando sobre isso, né? Inicialmente sobre o lockdown na China, os insumos vêm muitos de lá para a produção, mas e a produção de medicamentos aqui no Brasil? Isso não dá conta? A gente ainda está distante do que a gente precisaria para abastecer esse mercado interno? É uma pergunta excelente.
hoje, o parque fabril brasileiro ele é autossuficiente para produzir o produto final, porém ele precisa do insumo. O gargalo hoje está no insumo, nos chamados IFAs, né, que é os ingredientes farmacêuticos ativos. Além disso, o material de embalagem vem faltando no mundo todo também. Então, a própria pandemia diminuiu a produção de vários itens, muitos países ficaram muito tempo fechados, quase 2 anos, né, muitas vezes com restrições, e tudo isso prejudicou o comércio internacional. Então, é o IFA, é o material de embalagem, o Brasil não é autossuficiente nessas áreas. Então, o grande problema não é produzir, fabricar o medicamento. O Brasil tem condição de fabricar, mas ele precisa do IFA, ele precisa da... E aí isso é a indústria, que a gente chama de indústria farmoquímica. E isso nós temos que ter uma política de Estado, não é nem uma política de governo, é uma política de Estado, para que incentive... O Brasil já teve um parque farmoquímico nos anos 70, nos anos 80, isso foi sucateado e praticamente o Brasil optou pelo modelo de importação porque achava que nunca ia ter uma pandemia, nunca ia ter uma nova guerra com proporções grandes que afetasse o mundo, e isso demonstrou o quanto nós estávamos errados e precisamos discutir. Eu acho que é muito importante o papel da imprensa, principalmente de vocês, trazendo essa discussão, como nós resolvemos o problema. Não adianta enxugar gelo, nós temos que resolver o problema, que é desenvolver. Eu tive algumas reuniões recentes, inclusive uma no Sindicato da Indústria Farmacêutica do Estado de São Paulo, discutindo isso, como nós podemos estimular essa produção. Tive uma reunião com a ALANAC, que é a Associação dos Laboratórios Nacionais, e também com a ABQIF, que é a Associação Brasileira de Química Fina, que precisa ser desenvolvida. Então, essa pauta, no próximo ano, nos próximos anos, ou na próxima década, precisa estar muito presente para que nós não sejamos colhidos de surpresa novamente. Estamos com um crescimento da monkeypox, por exemplo, existe um outro vírus também surgindo na China, então nós temos um cenário não muito favorável para os próximos anos de crises sanitárias que eventualmente a gente vai sofrer muito se nós não tivermos autonomia nessa área. Marcelo Polacco, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima. Espero que numa próxima a gente possa falar já de normalização nessa área fundamental. Obrigada e um bom dia. Bom dia, Marcelo. Obrigado, bom dia para todos os ouvintes e para vocês também. Bom trabalho.